Na reportagem na televisão. Aí depois entrei no site e me inscrevi. Aí fui chamado para fazer o curso aqui em meados de maio, acho que foi 19 de maio que começamos o curso. Eu escolhi o curso técnico mais por causa da minha família, tanto que eu não conhecia o curso de audiovisual, eu nunca tinha mexido com isso. O máximo que eu tinha de conhecimento era sobre música e olhe lá, então assim, foi mais pela família que eu entrei mesmo. Eu tenho um amigo que faz eletrônica, ele falou, cara, você não quer tentar fazer um curso, alguma coisa? Eu falei, cara, boa, não tô achando um lugar que eu vá, pode ser uma boa ideia. Ele começou a me arrastar pela mãozinha e falou, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Você se interessa pelo quê? Eu falei, cara, o que você está fazendo? Estou fazendo eletrônica. Eu falei, que é essa área? Como é que funciona? Ele, cara, trabalho com umas pecinhas pequenas, não sei o quê, e parte de elétrica. Eu falei, pô, elétrica, assim, como? Ele, essa elétrica residencial a gente aprende um pouquinho também. Eu falei, cara, essa parte aí me pegou um pouco. E aí? Ele falou, cara, então vamos lá no site do Senai que tem um cursinho para você lá. Sétima reunião da Comissão do Senado. A educação profissional e tecnológica está no PNE, o Plano Nacional de Educação, em debate no Congresso. E entre as metas, assegurar que até 2034, 50% dos estudantes do ensino médio recebam a educação profissional técnica, 45% dessa expansão nas escolas públicas. Expandir para 3 milhões de matrículas os cursos de qualificação profissional. Entre as estratégias, um censo nacional da educação profissional e tecnológica e um sistema nacional de avaliação. E ainda este ano, o país poderá ganhar uma política nacional de educação profissional e tecnológica. Como é que o Congresso, especificamente o Senado Federal, está debatendo a educação profissional e tecnológica dentro do PNE? Começamos o debate do novo Plano Nacional de Educação a partir da existência, da realização da Conferência Nacional de Educação e com audiências públicas. O plano chegou, é um projeto robusto, é um projeto que incorpora muito do que foi discutido na CONAI, na Conferência Nacional de Educação, o que lhe dá uma carga de legitimidade social muito importante e está, no momento, na Câmara de Deputados. Como a gente tem pressa de aprovar este ano, para poder cumprir o prazo, né, da prorrogação da lei atual, a gente começou o debate das audiências públicas. Eu ressalto a importância de nós, na verdade, ampliarmos a atuação do setor público, principalmente nas regiões periféricas, porque essa educação já se mostrou a melhor política pública de qualidade em uma educação de ensino. Os institutos federais, eles trazem a diferença de educar com ensinar. Eles proporcionam uma educação completa, de qualidade, integral e integrada. O Brasil apresenta hoje, senadora, apenas 11% dos seus jovens entre 20 e 24 anos em cursos técnicos, quando a média da OCDE está em 65%. Os países desenvolvidos descobriram há muitos anos que uma economia se sustenta fortemente com técnicos formados, porque são os técnicos que vão atuar no setor tático e operacional de cada empresa. Se for pegar os países europeus ou qualquer país desenvolvido, né, a formação técnica é uma formação extremamente importante, porque ela é passo de entrada do profissional no mercado de trabalho. E é onde você tem o grande volume de empregos, né? Então, a formação técnica, a capacitação técnica é estratégica
para o desenvolvimento de um país, né? Porque aí você vai ter os profissionais que vão ser mais eficientes no mercado de trabalho naquela área onde que você tem o grande número de necessidade de trabalhadores, né? A concepção que nós temos é de uma educação profissional de qualidade, que forme as pessoas para a sua vida, mas que forme para o mercado de trabalho, para continuar os estudos, para o que elas quiserem ser na vida. Que ela atue na redução das desigualdades, porque uma coisa é o público dos urbanos, outra coisa é o público rural. Então, o plano aponta nesse sentido também. Quando chega na idade, por exemplo, hoje eu estou com 27, você já está, agora que eu estou começando a fazer curso, fazer alguma coisa, aí se você está fazendo da infância, já que tem que fazer alguma coisa, hoje já está meio caminhado. Eu acho que tem muitos jovens que saem do ensino médio com uma certa pressão, de tipo assim, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer, mas às vezes nem ele sabe o que ele está fazendo. Então, se ele faz alguns cursos assim, até de outras áreas que ele não gosta, talvez ele abra a mente também para coisas que talvez ele achava que ele não gostava e ele passou a gostar. Eu gostei bastante, assim, tanto que me despertou basicamente toda a curiosidade no audiovisual e agora eu quero trabalhar com isso. Porque, como eu falei, eu cheguei no curso sem saber o que era, sem saber como funcionava tudo aquilo e no primeiro ano eu já me encantei completamente com o audiovisual. Com o técnico eu já consegui pegar bastante, já me deu bastante conhecimento do que eu queria, né? Do que eu descobri que queria. E eu queria já partir para trabalhar, para agir na área. Quando você vai direto para a faculdade e você não tem nenhum conhecimento daquela área que você está estudando, você acaba tendo muita dificuldade. Como a faculdade ela volta um pouquinho para a pesquisa, você já tem que se focar muito em cálculo e você ainda ter que aprender o conteúdo do zero acaba sendo um pouco difícil. É essencial que o Brasil invista na ampliação, no fortalecimento da educação profissional e tecnológica para preparar os cidadãos para os desafios do futuro e evitar um apagão de mão de obra técnica qualificada já anunciada por pesquisadores brasileiros. Nós precisamos de destinação de recursos para nossas políticas estudantis de acesso, permanência e êxito, porque o estudante vai ficar o dia todo na escola, ele precisa de alimentação, aquele estudante do ensino médio e aquele estudante da jovem adulto, ele tem muitas vezes os seus filhos que impedem ele de ir para a escola, ele precisa ir junto com os seus filhos, então espaços de acolhimento são necessários nas nossas unidades para garantir o acesso e a permanência, né? Eu morava no interior do Maranhão, no Nordeste, e aí na época eu não tinha muitas condições, além de fazer o curso eu também tinha um benefício que eu recebia mensalmente, que me ajudava bastante. À tarde eu estudava na escola e dia sim, dia não, eu trabalhava em na época eles designavam a gente para alguns comércios, né? Aí tinha os comércios que eram conveniados à instituição, e aí dia sim, dia não a gente fazia curso e prestava serviço. O curso técnico ele proporciona que a gente se insira no mercado de trabalho, não só de uma forma operacional, né? De repetir movimentos, ações e desempenho de atividades, mas também se apropriar do que é isso, para que isso serve e como aquilo pode mudar a vida das pessoas. O FIES já previa o financiamento para os cursos técnicos desde 2012, mas até hoje isto não foi regulamentado. Nós também estamos apresentando esta emenda de garantir oportunidades de formação profissional por meio da diversificação da oferta de educação profissional e tecnológica, inclusive através de parcerias público-privada. Nós temos que falar do financiamento, proposta do Propag, conhecido como Juros por Educação. Esse programa, ele é o estabelecimento da sustentabilidade financeira, é o pagamento dos juros das dívidas dos estados para que se fomente a educação profissional e tecnológica no país. Cabe dizer aqui que os estados já estão fazendo as adesões, então a gente espera que todos os estados e o Distrito Federal se estabeleçam dentro dessa política, que é extremamente vantajosa para todos, uma vez que a gente visa aumentar em 3.300.000 vagas dentro da educação profissional e tecnológica. O que é o curso técnico? O que faz o Instituto Federal de Brasília?
Bom, aqui no Instituto Federal de Brasília, nós temos 2 tipos de curso técnico, que é um curso técnico que os estudantes podem fazer junto com o ensino médio, que a gente chama de médio integrado, ou seja, o estudante sai do ensino médio já com uma profissão também, e nós temos um outro tipo de técnico que é chamado de técnico subsequente. O que é esse técnico? É quando as pessoas terminaram o ensino médio regular e vêm para a instituição exclusivamente para se profissionalizar. Não são mais escolas técnicas, são institutos federais de educação profissional e tecnológica, até porque ela pode se dar no nível médio e no nível tecnológico, que é um correlato ao nível superior. E onde entra o curso superior? Os bacharelados, os cursos tecnológicos superiores, nós trabalhamos em nível superior. E essa formação de trabalhadores e trabalhadoras tem uma relação com o desenvolvimento regional. A nossa perspectiva é formar essas pessoas para desenvolver os territórios em que elas atuam e também o desenvolvimento pessoal numa perspectiva de cidadania. Eu nunca soube que tinha uma faculdade especializada em eventos. E aí, ao final do ensino médio, eu comecei a procurar, né, a me interessar mais. E aí, até que eu achei o curso no IFB. Nas outras faculdades só tinha EAD e no IFB era o único curso que tinha presencial. Então, eu me inscrevi, passei pela nota do Enem e, desde então, está sendo uma experiência muito boa de conseguir ter esse conhecimento nessa área, uma área que eu gosto muito. E na faculdade a gente sempre está tendo visita técnica em eventos grandes. Eu não venho de uma família que tem, pelo hábito, o mundo acadêmico, né? Então, sou um ponto fora da curva. Eu acho que a primeira pessoa da família que tem um mestrado. Até então, foi uma ruptura. A minha geração e a que veio depois ingressar no ensino superior, pós-graduação, e eu avancei um pouquinho mais, foi para o mestrado. E aí, como era um mestrado da casa, concorri ao processo seletivo, passei, e aí foi quando eu fui descobrindo exatamente o que era esse mestrado profissional, mais associado com as nossas atividades aqui de conduzir a instituição dessa magnitude, que é o IFB. A gente precisa ter condições de alimentação dentro da instituição para essas pessoas. A gente precisa ter um apoio de transporte, que é uma relação interseccional da instituição com o Estado. A gente precisa ter auxílios. A gente tem um auxílio chamado auxílio permanência, que é ofertado para as pessoas cuja renda familiar é de até um salário mínimo per capita. A gente tem a necessidade de atender as mulheres trabalhadoras que são estudantes, com um apoio, por exemplo, nas ludotecas, que são espaços em que essas mães podem deixar as crianças enquanto estão estudando. Então, veja, quando a gente fala de formar trabalhador e trabalhadora no país, para além de uma instituição de ensino, a gente precisa de toda uma estrutura que requer recursos e profissionais específicos de educação atuando nela. Os cursos técnicos profissionalizantes, eles são um grande instrumento para os nossos jovens ascenderem ao mercado de trabalho. Portanto, na medida em que você tem o SESI, o SESC, o SENAI, as escolas técnicas, os institutos federais, você vai dar oportunidade para esses jovens, que é a grande mão de obra qualificada, especializada para o Brasil. E na medida em que nós vamos capacitando esses jovens, nós vamos, na verdade, melhorando o desempenho para as empresas, sejam públicas, sejam privadas, e também para aqueles que, eventualmente, vão iniciar como empreendedores. Eu esperei terminar o meu terceiro ano do ensino médio para começar o técnico, sendo que eu já poderia ter começado já fazendo o ensino médio, né? Então teria adiantado muito eu ter me formado antes, né, no caso. Eu estava focada muito naquilo de só faculdade, já faculdade é mais importante, então eu nem me liguei nisso, que eu poderia fazer um curso ali de 2 anos, que é o técnico também, e eu teria uma profissão de qualquer jeito. Isso evita a redução da evasão também na educação superior. Tanto reduz a evasão no ensino médio, porque o jovem vê um propósito, vê uma profissão, né, vê um trabalho, uma oportunidade para ajudar a família, e ajuda também a reduzir a evasão da educação superior. Só para a última pesquisa que eu me lembro, 37% dos jovens que evadem do ensino médio, eles evadem porque eles precisam trabalhar e ajudar a família. Então, se você
unir o ensino médio com um curso técnico, que um programa de jovem aprendiz, ele tem um trabalho, tem a formação e ele ajuda a família e ao final ele ainda conclui um curso técnico no ensino médio. Os jovens que fazem cursos técnicos durante o ensino médio, eles têm um melhor desempenho, tanto no Enem quanto em vestibulares, do que muitos jovens que não fazem, só fazem a formação geral. Mas não é só a formação para a entrada na capacitação técnica, ela é fundamental também para que o profissional que está no mercado de trabalho continue se atualizando e, claro, incorporando as novas exigências que o mercado de trabalho traz com as mudanças. Quando a gente diz regionalizar, a gente diz isso. Tanto responde à demanda local, como produz novas demandas. Porque um dos objetivos da educação profissional também é esse. Não é parar, ficar estático, só fazendo aquilo que já tem. Não. A gente precisa fazer o que já tem bem feito, mas também ter perspectiva do que vai ser. O que é que vai ser daqui a uns anos, por exemplo, o mercado automobilístico, que agora tem carro elétrico. Então, a formação tem que apontar também para o futuro. O Senai é uma instituição de mais de 80 anos de existência, focada na formação de trabalhadores para a indústria brasileira. Então, o Senai forma desde profissionais mais jovens, que estão com interesse de entrar no mercado de trabalho, formam técnicos, formam profissionais de ensino superior e, além da formação, também a continuidade nos seus estudos, a aprendizagem ao longo da vida. Eu me formei em 2022 no curso técnico integrado ensino médio, em produção audiovisual. Foi uma formação muito boa para mim. Hoje eu faço jornalismo na Universidade de Brasília, então meio que integrou, as duas coisas. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. O ensino técnico profissionalizante é o começo da carreira de um jovem, mas também a importância do aperfeiçoamento do trabalho de qualquer idade. Então, o ensino técnico profissionalizante no Brasil é extremamente importante para preparar a mão de obra nesse mundo competitivo que nós temos. No meu estado, do Mato Grosso, o Instituto Federal é a instituição mais antiga do Mato Grosso e também a maior instituição em número de alunos, de trabalhadores que lá são capacitados. A maioria das empresas hoje, no Brasil e no mundo, tem reclamado de falta de mão de obra especializada. Muitas vezes sobram vagas porque a garotada tem muito conhecimento teórico e não sabe realmente uma profissão. Então, é importantíssimo a ampliação da educação profissionalizante, que isso dá mais oportunidade para a criançada. E não significa deixar os estudos, ou seja, ele aprende uma profissão e faz, por exemplo, trabalha de dia em alguma indústria, alguma empresa, no comércio, com o que ele aprendeu na escola profissionalizante e à noite faz a sua faculdade. E um incentivo maior ao ensino profissional seria uma garantia de um aumento do nosso PIB na economia? Com certeza, se ter uma ampliação na capacitação técnica, no ensino técnico, na formação de profissionais para atuar nesse nível técnico, vai aumentar a produtividade da economia, a produtividade nos diversos setores e, consequentemente, o crescimento do PIB. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, com a profissionalização desses estudantes, lançados a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho. A juventude tem procurado mais os cursos técnicos, facilita o acesso ao emprego. Para você ter uma ideia, em Santa Rosa do Purus, fica lá no extremo do nosso estado, lá na divisa com o Peru, onde nós temos uma população indígena de mais de 90%
da população, nós, numa parceria com o IFAC, nós levamos um curso de agroecologia. Isso tem ajudado e ajudado muito a juventude ali do município de Santa Rosa. Que público que nós estamos falando? Quando o curso técnico é feito junto com o ensino médio, é integrado, o que nós temos são os jovenzinhos que saem do ensino fundamental. E eles podem fazer cursos em eixos tecnológicos diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, um campus aqui, que é o campus Riacho Fundo, que eles fazem cursos relacionados à gastronomia, hospitalidade. E a sala de aula são os laboratórios. É a cozinha industrial, é uma sala que simula um quarto de hotel. Por isso que é importante a formação profissional, né? Ela, primeiro, mostra e apresenta as profissões e de uma maneira prática, com propósito. Olha, se eu quero ser um técnico em mecânica automotiva, então ele vai entender exatamente qual é o trabalho de um técnico em mecânica de manutenção automotiva. E com isso, ele vai ver, poxa, eu tenho interesse em dar continuidade nessa minha formação, quero fazer uma engenharia mecânica, né? Então, ele apresenta as profissões. O futuro é tentar entrar no mercado de trabalho agora, tentar um industrial, tentar um residencial. A gente também pode fazer o nosso cadastro como técnico também, pode trabalhar como sozinho, como um freelancer também. A gente tem até colegas que já foram contratados. No meio do curso a gente às vezes consegue, última semaninha, aparece bastante empresa já interessada em aluno aqui que está terminando o curso. Vamos falar sobre essa relação do ensino e do primeiro emprego? Dependendo da área, ele, na verdade, tem o primeiro emprego antes de sair. Isso acontece muito com o pessoal da computação, por exemplo. Muito antes de eles terminarem o curso, eles já são procurados para assumir alguns cargos. Além de concluir o ensino médio, que é o ensino médio completo, eu já vou sair do ensino médio com uma carreira. Então, com esse certificado do Senai, eu já posso ser contratada para empresas. E eu acho que é muito bom, porque principalmente para pessoas que ainda não sabem muito bem o que fazer, não tenham muito uma ideia, para não ficar parado depois do ensino médio, pode já entrar no mercado de trabalho com muita facilidade. Por que optar por ensino técnico? Nós temos alguns casos aqui na instituição de pessoas que chegaram para fazer um curso de pedreiro, fizeram a educação de jovens e adultos em edificações e agora fazem engenharia civil no mesmo campus. E a educação não para, ela é continuada, nível médio, nível superior, tudo integrado? Tudo integrado. A gente faz um percurso, né? Um percurso formativo para os estudantes. É isso que a gente chama na rede federal, nos institutos federais, de verticalização. Esses cursos técnicos no Senai em torno de 1 ano e meio, né? Forma-se então um técnico, recebe um diploma de um curso técnico e, se for de interesse novamente de continuar os seus estudos, ele faz um curso superior de tecnologia e reconhece parte dos estudos de um curso técnico. Então, reduz também o tempo do ensino superior, nós chamamos isso de verticalização. Então, meu primeiro contato com o Senai foi fazer um curso de qualificação. Eu fiz um curso de eletricista residencial, gostei da área e aí eu continuei. Fiz um curso técnico e, posteriormente, eu fiz a faculdade. Toda essa minha formação foi no Senai de Minas Gerais e acabei me mudando para Brasília e consegui uma vaga aqui no Senai como instrutora de Taguatinga. Um estudante que faz um curso técnico no Senai, após a conclusão do curso, ele tem um incremento na renda dele de mais de 20%. Então, existe um incremento de renda, não só um aumento de empregabilidade. A maioria dos nossos alunos hoje, eles têm muita vontade de empreender. Então, é uma grande parte, né? E aí eles fazem o curso, seja de qualificação, seja o curso técnico, ou eles já têm alguma empresa de manutenção ou instalação elétrica em andamento, ou eles querem abrir. E acabam que a própria turma se conectam, né? Alunos que querem trabalhar com alunos que já têm empresa ou querem abrir empresa e eles já saem daqui trabalhando juntos, né? A gente pode dizer que o ensino técnico, o ensino profissionalizante é uma boa opção para o jovem, para o primeiro emprego? A opção é melhor para ele, a opção que vai colocar ele no mercado de trabalho e, claro, propiciar todo um desenvolvimento da carreira. Isso não quer dizer que ele pare no ensino técnico, ele tem que continuar, né, se capacitando, fazendo seu curso superior também, mas quando ele está no mercado de trabalho, ele vai ter maior facilidade, inclusive, de escolher onde ele quer evoluir em termos
em termos profissionais, e aí a formação de nível superior, a continuidade da formação, ela é mais ajustada ao interesse da pessoa e, claro, isso traz também maior eficiência. A teoria é teoria, é sempre bom a gente saber um pouco mais, mas nada se compara assim à experiência de você botar a mão na massa diariamente e adquirir a maturidade, né, para colocar em prática no dia a dia. Se a gente não estiver preparado para o futuro, a gente vai estar ferrado, assim, não vai ter o que fazer. A gente vai estar à mercê da sociedade, a gente vai ficar na margem da sociedade.